Olá, eu sou a Paula Barros e nosso tema hoje é a educação básica no Brasil, acesso, permanência, inclusão e fracasso escolar. Como todo direito deve ser garantido por lei, nós iremos abordar também a Constituição Federal de 88, a Lei de Diretrizes e Bases vigente, que é a 9394/96, e a Lei 8069/90, conhecida como ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas onde é que nós localizamos esses direitos que eu falei para vocês? O direito à permanência na escola, o direito à educação. Bem, nós começamos pela Lei Cidadã, que nós chamamos, que é a Constituição Federal de 88, onde no seu capítulo 2 fala de direitos sociais. E o artigo 6º, que é a nova redação, observem que nós tivemos 3 redações diferentes. Precisamos tomar muito cuidado quando nós formos pesquisar para que não peguemos trechos da legislação que estejam desatualizados. Então, sempre é bom pegar atualizado, tá bom? Então, o artigo 6º ele foi reescrito, né, por mais 3 vezes, e o que está vigente hoje são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Essa redação foi feita por uma emenda constitucional de 2015. No capítulo 3, sobre educação, cultura e desporto, nós vamos ver na seção 1 alguns artigos que darão garantia de direitos em relação à educação. Então, no artigo 205, e é importantíssimo que nós lembremos disso, esse artigo ele vai garantir o direito e o dever do Estado em relação à educação. Então, garantindo a educação como direito, dizendo que é dever tanto do Estado quanto da família a educação, mas que a sociedade ela tem um papel importante de promover a colaboração, o incentivo à educação. Depois, no artigo 206, fala dos princípios. O que vai garantir de que forma vai acontecer essa educação? Como é que ela tem que ser? Então, no artigo 206, nós temos no inciso 1 que tem que ter igualdade para que haja permanência na escola. Então, se o tema nosso hoje, né, é um tema importantíssimo para o concurso, tanto a legislação quanto o link que essa legislação tem com a realidade da escola e da educação no país, o inciso 1 do artigo 206, ele fala de igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, todos precisam ter esse direito ao acesso à escola e garantir também a permanência, não só o acesso, mas também que essa criança permaneça na escola. No inciso 2 do artigo 206, liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. No 3, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Vocês vão falar, nossa, professora, ideias está escrito com a grafia antiga. Quando é legislação e nós retiramos de algum lugar, nós precisamos descrever de acordo com a escrita legítima, tá bem? A original. Então, por isso que ideias, mas é óbvio que ideias hoje na grafia não tem acento, tá bom? Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então, não é uma única metodologia de ensino, um único teórico, não. Esse pluralismo de ideias, né, e de concepções pedagógicas, tanto
nas instituições públicas quanto nas privadas, né? Existindo tanto escolas particulares quanto escolas públicas. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, escolas estaduais, públicas, elas têm gratuidade, escolas municipais têm gratuidade, estabelecimentos federais ou estaduais têm gratuidade. No inciso 6, gestão democrática no ensino na forma da lei. Gestão democrática, nós temos um tema onde nós já discutimos sobre gestão democrática do ensino, que é alinhado, inclusive, com a BNCC. 7, garantia de padrão de qualidade, importantíssimo também, garantindo a qualidade. Agora nós vamos falar um pouco sobre a LDB, ou a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, vigente, a 9394/96, dispostos 92 artigos, que eles estão divididos em 9 títulos. Então, nós temos o título 1 da educação, depois nós vamos ter o título 2 dos princípios e fins da educação nacional, do título 3 do direito à educação e do dever de educar. Aqui é um resumo para que vocês possam até pensar título a título para entender o que nós temos de disposições dentro dessa lei de diretrizes e bases. Título 3 do direito à educação e do dever de educar. Título 4 da organização da educação nacional, como é que ela está disposta no país. O título 5 dos níveis e das modalidades de ensino, de educação e ensino. Aí nós vamos ter dentro do título 5 os capítulos 1 e 2, falando da composição dos níveis escolares da educação básica. E nós temos 5 seções das disposições gerais, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos. Temos aí o capítulo 3, 4, 5 e o 5A. 5A, sempre uma emenda, né? É feita algum dispositivo legal para que possa ou alterar, que vocês vão ver nos próximos slides, alterar alguma redação ou inserir algo que seja necessário, como a educação bilíngue de surdos foi inserida em 2021 no capítulo 5A. O título 6 dos profissionais da educação, quem atua na área, são dispositivos. Título 7 dos recursos financeiros. Título 8 das disposições gerais. Título 9 das disposições transitórias. Então, aqui é um resumo para que vocês possam se nortear, possam se orientar. Do título 1, o que nós vamos pegar? Nós vamos pegar o artigo 1º, que justamente fala que a educação ela abrange processos formativos na vida familiar, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil. E no parágrafo 1º, ela disciplina a educação escolar, predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Então, o que ela está dizendo aqui? Que ela vai regulamentar, ela vai disciplinar a educação escolar. Como que essa escola vai ser, como essa educação vai ser? No parágrafo 2º, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. É uma característica. Quem nós vamos preparar? O que a LDB fala para que nós pensemos em educação escolar? Em preparar para o mundo do trabalho e para a prática social. No título 3 do direito à educação e do dever de educar, nós observamos que no inciso 1 do artigo 4º, o dever do Estado com a educação escolar pública seria efetivado mediante a garantia de. Esse inciso 1 foi revogado e aparece uma nova redação e outras redações aqui que eu vou falar para vocês. Por quê? Porque a educação básica obrigatória e gratuita, ela alterou a idade do aluno, a idade da criança. Então, passa dos 4 a ser gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, conforme organizada, né, e a redação feita
em 2013 pela Lei 12.796. Foi feita uma lei para isso. A pré-escola foi incluída nessa mesma lei, o ensino fundamental e o ensino médio. Nova redação do inciso 2, universalização do ensino médio gratuito, pela Lei 12.061 de 2009, e a educação infantil gratuita de até 5 anos de idade, redação dada em 2013. Né? Teve essa alteração em relação à estrutura. Né? Tenham calma, a legislação é gostosa, nós precisamos fazer a leitura com calma e entender o que quer dizer em relação ao funcionamento, em relação ao direito, em relação ao dever de educar. No artigo 4º, o dever do Estado, né, deverá ser efetivado mediante a garantia, nós temos também um inciso que foi revogado, que é o 3, onde a nova redação de 2013, ela fala que o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Essa é a nova redação, porque precisa, esse grupo que o inciso 3 menciona, precisa de um atendimento educacional especializado gratuito. Para quê? Para garantir a universalidade, o acesso e a permanência desse aluno na escola. Alterou aqui também o inciso 4. Hoje, vocês perceberam, eu estou lendo só o que ficou, tá? A nova redação. A anterior eu não vou falar para que vocês não memorizem a anterior. Vocês podem ler, mas eu vou falar a que está vigente. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria. O título 3, no artigo 4, ainda, o inciso 6, oferta de ensino noturno regular. Então, precisa ter ensino noturno, sim, para o aluno trabalhador. Ele precisa ter acesso no período que ele pode frequentar a escola. Inciso 7, oferta de educação regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades. O que significa isso? Significa que o horário deve ser um horário que eles consigam cumprir, o currículo, né, e as disciplinas sejam disciplinas correspondentes às lacunas que eles têm em educação. O inciso 8 também foi revogado e recebeu uma nova redação. Atendimento a educando em todas as etapas da educação básica por meio de quê? De programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, essa questão de receber o material didático, do transporte da escola para ter acesso, alimentação na escola, né, assistência à saúde, todo esse atendimento ao educando, ela é garantida pela nova redação do inciso 8 da LDB 9394/96. Vamos ver agora o inciso 9, a nova redação, a nova roupagem. Os padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Então, eu preciso, para a escola, para que o aluno tenha conforto durante a aula, é necessário que ele tenha uma carteira ergonômica, por exemplo, uma carteira com braço ou uma mesa. Então, os equipamentos, os materiais pedagógicos, os recursos necessários, tanto de mobiliário quanto de materiais pedagógicos, e os insumos, eles precisam minimamente atender para atingir a meta da qualidade de ensino.
Agora, no inciso 10, a vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próximo de sua residência a toda criança a partir de 4 anos de idade. Foi incluído pela Lei 11.700 de 2008, mas vamos ficar atentos aqui que pode cair uma questão no concurso mencionando, só que daí eles podem colocar sobre o ensino médio. Por quê? A escola pública e fundamental que tem garantido a residência próxima, a escola próxima à residência da criança, mas já no ensino médio, não. Então, pode ser que vocês encontrem no concurso alguma questão que mencione o artigo 4º do título 3 da LDB, que fala, sim, do direito à educação em relação a uma vaga próxima de casa, mas isso quando? Na educação infantil ou no ensino fundamental, tá? No ensino médio, não. Aí nós temos um novo artigo, que é o artigo 4º-A, que ele foi incluído pela Lei 13.716 de 2018, que ele assegura atendimento educacional para aquele aluno que está internado. O aluno da educação básica, se ele está em tratamento, nós temos, por exemplo, casas de acolhimento ou hospitais de câncer para crianças, onde tem o pedagogo, tem a equipe de pedagogos justamente para provimento, para atender essa legislação, atender o artigo 4º-A, que assegura esse atendimento educacional, né? Pode-se contratar, sim, o pedagogo para ministrar essas aulas para esse aluno internado, se por acaso ele for para casa, mas não puder ir para a escola, por tempo prolongado, ele pode ter uma pessoa também para ir até a casa dele, tá bem? Atualmente, isso é importante esse comentário. Atualmente, a educação básica, ela vai de que idade a que idade? Também é uma questão que cai muito em concursos, viu? A educação básica vai dos 4 aos 17, obrigatória e gratuita nos estabelecimentos públicos oficiais de ensino, tá? Atenção a essa vaga próxima da residência. Ela diz respeito à educação infantil e ensino fundamental. A lei não incluiu o ensino médio, tá bem? No artigo 5º, o acesso à educação básica é obrigatória, é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão ou grupo de cidadãos, associação comunitária, que pode ser sociedade de amigos de bairro, algum grupo, organização sindical, algum sindicato, entidade de classe ou outra legalmente constituída. Legalmente constituída tem que ter toda a documentação registrada, o CNPJ, né? E ainda o Ministério Público também acionar o poder público para exigi-lo. Essa redação é da Lei 12.796 de 2013, né? Então, o acesso à educação básica obrigatória não foi cumprido, a criança de 11 anos não conseguiu vaga numa escola pública, qualquer um desses, tanto cidadão, ou um grupo, associação comunitária, sindicato ou Ministério Público, podem acionar o governo para que essa vaga seja oferecida para essa criança. Esse parágrafo 1º foi revogado, vamos ver a nova redação. Parágrafo 1º. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá, né? Inciso 1. Recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Tem que ter uma lei para garantir que vai acontecer um censo, uma pesquisa. Na parte 2, nós vamos falar sobre o censo escolar. Recensear anualmente é importantíssimo porque vai trazer indicadores para que possamos construir, elaborar os planos futuros, os planos de educação, os macroplanos de educação. É através desses resultados, desses indicadores, que a esfera federal,
né? Quem vai elaborar todo o plano de educação, o MEC, vai perceber o que o país precisa. Se a taxa de analfabetismo, se é a evasão, o que está acontecendo na educação, que segmento precisa ser mais trabalhado e receber maior investimento. Inciso 2, fazer-lhes a chamada pública. 3, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Olha como é importante, né? O poder público, ele também tem que zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Aí, o que nós vamos lembrar? Nós vamos lembrar que em algum momento vocês já devem ter ouvido falar que esse ouvido falar é lei também, que nós vamos ver. Se a criança se ausenta, né, sem um atestado médico, sem uma razão que a família vai justificar, né, por um período prolongado, o diretor, o coordenador da escola, o professor, deve informar o conselho tutelar, porque o conselho tutelar precisa tomar as medidas cabíveis, as medidas necessárias, né? Aí nós temos o parágrafo 2º, 3º, 4º e o 5º. No parágrafo 2º, em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Então, todas as esferas administrativas. Então, o município na sua esfera, o estado na sua esfera, a federação na sua esfera. Parágrafo 3º, qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do parágrafo 2º, artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Então, vai entrar com uma ação para conseguir a vaga, para conseguir o atendimento adequado. O que vai acontecer? Esse atendimento judicial é gratuito, viu? Não tem que pagar advogado para acionar, é um serviço gratuito da Justiça. Parágrafo 4º, comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento de ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Então, o que significa isso? O juiz determinou, vai lá para a diretoria de ensino, diretoria regional de ensino, vai para o dirigente regional. O dirigente regional recebe aquela petição, aquela ação judicial, cumpra-se. A gente fala assim, na diretoria nós falamos assim, cumpra-se. Porque você recebeu, tem que atender. Não tem choro nem vela, tem que atender, tá certo? O não atendimento, o dirigente pode responder por crime de responsabilidade. Ou, no caso, se for diretamente ao diretor da escola, geralmente vai para o dirigente regional, mas por acaso vai para o juiz envia diretamente para a escola estadual, para o diretor da escola. Se o diretor não atender, o diretor responde por crime de responsabilidade. Parágrafo 5º. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Então, aí nós temos o Enseja, tem algumas provas aplicadas para que a pessoa possa continuar os estudos, para facilitar, flexibilizar o acesso. Porque se for tudo muito rígido, o aluno, a pessoa interessada em voltar aos estudos, ela não consegue, até em termos de documentação. No artigo 6º, vocês viram, temos outras redações, mas a atual é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Então, é dever, não é favor, é um dever dos pais. Isso está no artigo 6º do título 3 da LDB 9394/96. O artigo 7º fala que o ensino é livre à iniciativa privada, fala que precisa ser cumprida, todas as normas precisam ser cumpridas, todas as normas da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Então, o que nós temos que atender? A LDB,
as diretrizes curriculares nacionais, a BNCC. 2. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. 3. Capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto do artigo 213 da Constituição Federal. E aí nós temos o artigo 7º-A, que é um artigo novo, que é justamente em relação à religião do aluno. Em algumas religiões, são preservados alguns dias. Então, tem uns que preservam da sexta à noite para o sábado, outros preservam domingo, outros preservam outros dias. Então, a esse aluno, por sua religião e crença, ele tem o direito de se ausentar, inclusive, da prova e receber essa prova num outro dia que ele possa ir, em respeito justamente à religião do aluno. E a instituição, né, não cobra do aluno, não vai ter custos para esse aluno. O artigo 7º, e depois nós temos os incisos e os parágrafos do artigo 7º que eu acabei de comentar com vocês. Então, no inciso 1, prova ou aula de reposição, se for necessário, trabalho escrito ou outra modalidade de pesquisa. Então, isso assegura tanto o direito para o aluno, quanto para o professor se utilizar de outra metodologia com esse aluno. Parágrafo 1º. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Então, perfeito. Eu posso utilizar de outros meios, eu, professora, posso utilizar de outros meios, mas, obviamente, eu preciso atender aquilo que está posto pelos PCNs, pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. Não posso sair fora daquilo. Parágrafo 3º. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação e seu funcionamento às medidas previstas nesse artigo. Esse artigo foi publicado pela Lei 13.796 de 2019. Então, 2 anos seriam 19, 20, 21, até 2021 para se adequarem em relação ao atendimento do aluno de religião que guarda um dia da semana ou do fim de semana. Parágrafo 4º. O dispositivo neste artigo não se aplica ao ensino militar, a que se refere o artigo 83 dessa lei, né? Incluído pela mesma lei que eu mencionei de 2019, porque agora também tem